mas pelo menos no Rio de Janeiro o Flamengo segue com essa hegemonia. Ontem ganhou de 3-0 do Bangu, com uma atuação lá em ritmo de treino, né? A volta dos titulares e também do técnico Rogério Ceni e do grande trio, né, do nosso futebol, talvez podemos assim dizer, que é Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabi, sem contar em Gerson, Diego. Continua, Caioba, em outro patamar, para a gente aqui falar a frase daquele célebre poeta Bruno Henrique, segue em outro patamar o Flamengo nessa temporada? Segue sim. Principalmente no Campeonato Carioca, no estado do Rio de Janeiro. É muito diferente a qualidade dos jogos do Flamengo dos adversários. Isso não significa que, eventualmente, ele não venha a perder jogos, que o Fluminense, por exemplo, que tem sido o grande rival, não possa roubar pontos, mas na hora que você vê o elenco do Flamengo, na hora que você vê o início de um Carioca, com o Flamengo descansando todo o time titular e ainda assim sendo líder, é porque realmente o time é muito melhor do que os outros. O Flamengo que durante um período do ano passado teve aquela certa instabilidade, principalmente na era Domi, mas parece que agora o Rogério Ceni entendeu como é que é uma forma de jogar que tire a capacidade máxima desses jogadores, assim como o Jorge Jesus. Não comparando com o trabalho de Jorge Jesus, porque senão a gente sempre vai estar batendo essa tecla, mas acho que parece que o Rogério Ceni encontrou essa forma de tirar o máximo do time, que foi uma coisa que o Domi, por exemplo, não conseguiu. É isso. Quando a gente fala em continuidade, primeiro você tem que entender o material humano que você tem à disposição. O Flamengo só tem jogador de ponta para cada uma das posições. Para mim, ainda o melhor elenco do Brasil. Depois você tem que analisar o trabalho do treinador, ideias de jogo, como é que ele pretende colocar esse time para vencer os adversários. O Rogério pensa o futebol de uma maneira muito legal, né? Foi assim no São Paulo, foi assim no Fortaleza, tem sido assim no Flamengo. E aí quando você dá tempo, quando você dá um pouco mais de sequência de jogos para que ele introduza as ideias e os jogadores se sintam à vontade quanto ao movimento para vencer as partidas, o resultado é esse. Eu acho que o Flamengo volta como favorito a todas as competições e volto a dizer, ao lado de Flamengo, ao lado de Palmeiras, ao lado de Atlético Mineiro e um degrauzinho abaixo eu vejo São Paulo e Inter com perspectivas muito boas para essa temporada. Já que você tem uma perspectiva boa do São Paulo, clube que você conhece bem demais... Pedro Henrique Torre, diga, Pedro. O aperto dos cintos do Flamengo nas finanças tem sentido. Fica evidente na participação tímida no mercado até aqui. O momento é de atenção. Nesta quinta-feira, o clube divulgou o seu balanço financeiro em relação ao ano de 2020. Diante da crise da pandemia, a dívida teve um aumento de 338 milhões de reais para 440 milhões de reais. Sem bilheteria e com queda expressiva de sócios torcedores, diante dos estádios sem público, a receita também caiu do dourado ano de 2019 para 2020, de 950 milhões de reais para 756 milhões de reais. O que está acontecendo é que a pandemia pegou em cheio quem não se preparou para esse corte absurdo de receitas que aconteceu. Então, resumidamente, o Flamengo cortou um pouquinho a despesa, mas não fez nem coceguinha no tamanho, né? Porque o Flamengo hoje é um mastodonte, é um gigante. Ele era um clube que faturava quase 1 bi, que caiu, né? Pelas minhas contas aqui, a receita dele ainda é menor do que foi apresentado, é de 668 milhões, contra quase 1 bilhão em 2019. Então o Flamengo vinha muito bem, era o exemplo de boa gestão do futebol brasileiro e hoje, infelizmente, é um dia ruim. Quer dizer, os indicadores do Flamengo todos pioraram, a dívida aumentou, o clube mantém uma folha salarial muito elevada para um corte de receita. Quer dizer, então, se ele vai ficar vendendo jogador para equilibrar, aí é o risco do negócio. Quando não comprarem o jogador do Flamengo, o Flamengo vai aumentar seus déficits, vai aumentar naturalmente suas dívidas. No demonstrativo financeiro, o Flamengo também detalha que ainda tem cerca de 270 milhões de reais para pagar em contratações realizadas, como Gabigol, ao custo de 96 milhões de reais, e Pedro, este ao custo de 14 milhões de dólares, ou 88 milhões de reais. Léo Pereira, por exemplo, teve um custo total de 34 milhões de reais. A operação para tirar Michael do Goiás chegou a 38 milhões.
Por outro lado, a diretoria rubro-negra trabalhou para negociar alguns jogadores e equilibrar o caixa. Yuri César saiu por 6 milhões de dólares e Lincoln por 2 milhões e 800 mil dólares. Ambos já entraram ainda no balanço de 2020, o que não ocorreu, por exemplo, com Natan, emprestado com promessa de venda ao Red Bull Bragantino. O documento também aponta que o Flamengo recorreu a 2 empréstimos em janeiro de 2021 ao seu banco patrocinador. Um total de 66 milhões para ter respiro em meio à crise. O resultado financeiro foi um déficit de 107 milhões de reais. Mas aí vale um adendo. Uma das fontes de receitas, cerca de 87 milhões referentes às transmissões de TV, foram adiadas para 2021 e não constaram no balanço, embora sejam referentes a 2020. A diretoria do Flamengo entende que a situação reflete um momento difícil da pandemia, mas não vê riscos de comprometimento das finanças do clube. E o Flamengo apresentou esse balanço financeiro de 2020. Os números a gente consegue ver que o time perdeu renda, aumentou a dívida operacional. O faturamento de 2019 foi de quase 1 bilhão de reais, como falou também em matéria o Pedro Henrique Torre, e em 2020 caiu para 756 milhões. E o endividamento passou de 338 milhões para 440 milhões. Então o clube perdeu bastante aí também com dívida, né? Aumentou a sua dívida, perdeu 107 milhões, teve déficit de 107 milhões e o clube perdeu 75 mil sócios torcedores. É impressionante esse número, passou então de 125 mil sócios para 50 mil sócios. Esse número é o que mais chama a atenção, André Kfouri. Sim. Como ajustar então essas finanças, pensando já que não tem a previsão da volta do público, que é algo que também faz o Flamengo sofrer demais nessa parte financeira, e como fazer e fidelizar ainda mais esses torcedores para que eles continuem sócios? Pois é, Marcela, você tem absoluta razão. O que chama mais a atenção é a queda no programa de sócio-torcedor. Aliás, esse aspecto da vida financeira de clubes de futebol brasileiros precisa ser abordado com um pouco mais de ênfase, porque isso está sob controle desses clubes, né? É claro que o Flamengo tem uma situação um pouco distinta por não possuir um estádio, mas a situação de relacionamento do clube com o Maracanã lhe é vantajosa. A torcida enche o estádio, evidentemente, quando é possível. Há um time já há algumas temporadas que justifica o preenchimento do espaço para a torcida do Flamengo no Maracanã. E enquanto nós estamos falando de um tempo de pandemia, é claro que nós não podemos considerar bilheteria e presença de público. Isso é proibido. Mas o programa de sócio-torcedor ele precisa ser uma fonte de recursos sempre para os clubes. E aí alguém perguntaria, mas André, como que se faz isso? É um milagre? Como que vai se ativar o programa de sócio-torcedor sem que o sócio-torcedor possa de fato ir ao jogo? Que é, evidentemente, a maior razão para que alguém se associe a esse tipo de programa. Muito bem, o Grêmio tem a resposta. Durante o período de pandemia, o ano de 2020, o Grêmio teve um desempenho financeiro muito interessante, permite que agora ele vá para o mercado como um comprador e melhore seu time em vários aspectos. E uma das bases desse desempenho financeiro que o Grêmio teve veio do seu programa de sócio-torcedores, numa época em que o estádio, a Arena do Grêmio, esteve vazia. O Grêmio perdeu 10% neste âmbito. A receita era ao redor de 82 milhões, se não me engano, e em 2020, sem público no estádio, o Grêmio teve 70 milhões de reais vindo do seu programa de sócio-torcedor. Ou seja, ele conseguiu manter as pessoas interessadas e fazendo os seus pagamentos, como a gente diz na gíria, não deixando o boleto ficar ali em cima da mesa, escondido, fingindo que não há nada para fazer. Então, alguma coisa precisa ser feita. Um clube como o Flamengo, que tem o potencial popular de clientela, não gosto de falar, não gosto de fazer essa relação de torcedores de futebol com clientes, mas acho que o Fã de Esportes compreende. O potencial de clientela que a torcida do Flamengo oferece precisa ser explorado cada vez melhor
até para que o clube esteja um pouco mais, digamos, protegido em tempos de pandemia, como são esses que vivemos. E ainda assim, quando a gente olha para o balanço do Flamengo e faz a comparação direta com o balanço do ano passado, apesar de a manchete déficit de 107 milhões assustar num primeiro momento, ora, como assim? O Flamengo, o clube mais organizado, a maior arrecadação, tem um déficit de mais de 100 milhões de reais. Quando a gente se debruça sobre o balanço, fica muito claro que não é uma desordem na administração do Flamengo, não é um desequilíbrio que possa afetar o clube no futuro. Esse prejuízo, ele está diretamente ligado a essas perdas de receitas vindas da pandemia. E aí, números rápidos aqui para o fã de esportes. No balanço de 2020, somando bilheteria mais sócio-torcedor, o Flamengo arrecadou 170 milhões de reais. Neste último balanço, aliás, no balanço de 2019, no balanço de 2020, esse divulgado agora, foram 92 milhões de reais. Aí já tem quase os 100 milhões de reais de prejuízo, já estão explicados aí. Outro tópico, arrecadação de TV, foram 264 milhões de reais no penúltimo balanço e nesse último divulgado, 208 milhões. E o Pedro Henrique Torre falou que tem mais 87 aí programados devido à pandemia para o Flamengo receber um pouco mais para frente. Então, olhando para esses dois quesitos que foram diretamente afetados pela pandemia, 100% todo o prejuízo do Flamengo está explicado aí. Não sabemos por quanto tempo os clubes ficarão sem torcida. A gente espera que essa seja a última temporada, mas dentro do cenário do Brasil, a gente não é capaz de garantir. Como se comporta as finanças do Flamengo nos dá a entender que, uma vez voltando ao normal, o fluxo de torcedores nos estádios, a vida normal dos clubes, o Flamengo volta para o eixo. E chama a atenção que mesmo com esse desfalque de mais de 100 milhões de reais, o Flamengo ainda tem uma arrecadação